amados, minhas amadas, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos aqui no nosso canal Histórias que me contam com Sandra Santos, que sou eu. Estou aqui hoje dentro da minha casa, na sala aqui da minha casa, não estou no meu estúdio ao ar livre, como sempre estou, não? E hoje temos história. Mas antes de contar essa história maravilhosa da nossa seguidora, eu quero te convidar, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho, comenta embaixo de todo o vídeo que nós colocarmos a tua opinião a respeito dessa história, faça um comentário, faça crescer esse canal, compartilhe com os teus amigos, com os teus familiares. Se vocês ainda não me seguem lá no Instagram, eu vou deixar aqui também, para vocês poderem entrar, o endereço ali, me sigam. Lá no Instagram também nós às vezes contamos coisas, postamos algumas coisas que são maravilha para a tua vida. E hoje vamos para a história? Então senta aí, relaxa, sossega teu coração e vamos escutar essa história maravilhosa. E essa seguidora, ela pediu para ser chamada de Ana, pela privacidade dela, né? Ela conta desde a infância dela até os dias atuais, tá? Ela fez um baita de um resumo, porque ela falou que é muita história que tem, então ela fez um resumo. Então vamos entrar dentro dessa história que provavelmente você vai se identificar um pouco com alguma coisa que aconteceu aqui. Venho de uma família simples, com mais 3 irmãos. Porém, em um lar de muitas brigas, discórdias, ameaças. Carinho de pai? Desconheço. Isso de uma maneira sutil e às vezes com um sentimento de medo, vinha da minha mãe, tadinha, que vivia trabalhando escondida do meu pai para poder nos vestir e comprar as coisas para ela. Pois na cabeça do meu pai, ele trabalhando fora e comprando comida já era o suficiente. Porém, ele esquecia que precisávamos de tantas outras coisas. Cresci neste lar de desavenças, frio, cheio de regras, muitas vezes sem sentido. Meu pai praticamente espancava a minha irmã mais velha. Ele tinha um cacetete e ia buscar ela onde estivesse. E vinha para casa batendo nela. Meu Deus! Passava por todo o bairro fazendo isso e parece que aquilo ali dava um certo tipo de poder a ele. Era de um machismo enorme e a minha mãe e os filhos pareciam não ter nenhum valor para ele. Oh, Ana! Eu apanhei algumas vezes e uma vez me lembro que eu estava brincando no final da rua que morávamos e ele chegou do trabalho. Na hora, ele veio em minha direção, me pegou e, puxando pela orelha, começou a me bater e me levar para casa. Nisso eu caí no chão e ele nem ligou, foi me arrastando pelo braço mesmo até em casa. Eu fiquei toda ralada. Meu Deus! O que minha mãe fazia? Tadinha! Não é que podia fazer muito, pois vivia debaixo desta soberania que ele achava ter. E lógico, penso que ela sofria ao ver isso. Pois qual a mãe de verdade que não sofre com o sofrimento dos filhos? É verdade. Meu pai comprou um terreno e começou a construir uma meia-água nos fundos para que pudéssemos mudar logo e sair do aluguel. E aí fizemos a mudança. Nossa, passávamos por tantas situações. Até controlar a comida que comíamos, ele fazia minha mãe sempre tentando fazer algo diferente para nós. Mas ele sempre reclamava que estava gastando com besteiras. Imagina com 4 crianças em casa e ficar regulando comida. Aos finais de semana, meu pai pegava os carros velhos que ele sempre tinha e ficava lá fora, desmontando e montando. Parece que para não ficar com a família, não dar atenção a nós. Ficávamos no quarto e às vezes bate aquela fominha fora de hora.
Então ficava um dos meus irmãos na porta, cuidando se ele não vinha para dentro, e os outros iam nos armários procurar algo para comer. E é engraçado que tínhamos aqueles fogões esmaltados de cor azul e abas laterais. Quem aí lembra desses fogões? Nós tivemos em casa. O fogão e a geladeira era da mesma cor. E o abençoado fazia barulho. Ele fazia aquele creque, creque. Fazia barulho ao abrir a porta. Então alguém tinha que tirar a atenção do meu pai para podermos pegar o pão que tinha dentro do forno. Meu Deus, que situação! Estávamos na adolescência. Minha irmã mais velha, penso eu, que para escapar do meu pai, acabou se casando muito cedo. Não me lembro bem, mas acho que ela tinha 16 anos. Pior besteira. Pois, se com amor já é difícil um casamento, imagina sem. Ela chegou a fazer tratamento para ter o primeiro filho, até que veio, mas poucos meses depois ela se separou. E para poder sobreviver, foi trabalhar em outra cidade e minha mãe assumiu minha sobrinha. Gente, meu pai, em um período, foi trabalhar em São Paulo e vinha para casa a cada 15 dias. Era uma alegria para nós, pois nesse período não tínhamos meu pai em casa. E eu juro que toda vez que ele saía de casa para viajar, eu pedia a Deus que tivesse um acidente e ele morresse. Meu Senhor. Olha a que ponto chega uma pessoa que vive em um lar sem a presença de Deus. Sabíamos da existência dele, mas não tínhamos tido nenhuma experiência pessoal. Aí crescia mais e mais a revolta. Eu e minha outra irmã começamos a namorar. E que vergonha, como meu pai humilhava nossos namorados e ainda queria dar um de soberbo e pai autoritário perto deles. Como não existia diálogo na família, não tivemos a bênção de sermos protegidas e amadas pelo nosso pai. A carência, claro, aumentava a cada dia e procuramos nos namorados algo que faltava em nós. Meu irmão caçula, tadinho, era o único menino entre 3 meninas. Imagino que não foi nada fácil para ele também. Meu pai sempre o humilhou, sempre dizendo ou deixando a entender que ele não prestava, que não servia para nada. Até de servente de pedreiro meu irmão trabalhou, na empresa do meu pai, e coitado, imagino a raiva que ele passava. Meu pai, depois de termos ido morar naquela meia água que construiu, lembram? Ele resolveu construir uma casa maior na frente. Como ele tinha muita experiência em construção, pois trabalhava com isso, ele foi o mestre de obras. E adivinhem quem foram seus serventes e ajudantes? Sim, nós, os filhos e minha mãe. Final de semana com amigos? Que nada! Ele mandava ir caçar o que fazer quando eles vinham nos chamar para brincar ou passear. E nós ali, novinhos de tudo, tendo que cavar buraco, carregar tijolos, fazer concreto, subir com a laje para ele colocar em cima, depois com as telhas, ficávamos quebrados, machucados, por dentro e por fora. Gente, não estou isentando ninguém de trabalho. Não é isso, mas éramos pequenos, tipo eu com os meus 11 anos, minha outra irmã com 14, meu irmão com 4, 5, e a outra já havia casado nessa época. Estou resumindo o máximo que posso, mas acreditem, eu poderia escrever um livro enorme com minhas histórias de vida, não somente poucas páginas para que a Sandra leia para nós. Nós sofremos tanto com a construção desta casa. Meu pai fez entrarmos nela mesmo sem ter terminado. E como sempre, éramos infelizes. Uma casa linda, grande, mas ainda estávamos infelizes. Principalmente minha mãe.
pois ela via todo o sofrimento dos filhos e os maus tratos do pai, do marido com os filhos. Minha mãe, com os trabalhos escondidos que fazia, pois meu pai não aceitava que ela trabalhasse fora, conseguiu me pagar um curso no Senac da minha cidade. Auxiliar de escritório com datilografia. Uau! Era top demais. E dali consegui meu primeiro emprego com carteira registrada. Eu estava com 14 anos, porém antes já fui babá e vendi até picolé. Peguei meu primeiro salário. Eu, toda feliz, falei para o meu pai que havia recebido. E ele me pergunta: quanto? Eu falei: nossa, era um salário mínimo que eu recebia e tinha ainda os descontos. Acreditam que ele debochou disso? Mas mesmo assim eu tinha que ajudar nas despesas de casa. Aff, que vida! Então eles decidiram se divorciar, os meus pais. Para nós, filhos, foi uma alegria. Era uma libertação daquele cativeiro, daquela vida tenebrosa que tínhamos. Venderam a casa e repartiram mal e mal as coisas. Minha mãe comprou uma casa em um bairro ali próximo e meu pai foi morar em outro bairro. Porém, acabaram voltando, se acertando. E cada uma dessas idas e vindas nos magoava e nos deixavam marcas profundas. Fui convidada para participar de um grupo de jovens na igreja. Eu fui, acabei gostando. Continuei e acabei virando até coordenadora deste grupo de jovens. Mas eu via ao meu redor todos os jovens namorando e eu não. Nossa, aquilo me incomodava. Até que um dia, em uma festa na casa de um dos jovens, acabei aceitando as investidas de um dos únicos rapazes solteiro. Começamos a namorar, mas digo a vocês, a carência é um perigo, é uma viagem quase que sem volta. Isso é verdade. Pouco tempo depois, acabamos nos deitando, tendo relação sexual. E aí veio minha surpresa. Eu estava grávida de uma pessoa que eu não amava e nem me via casada. Meu Deus! Com 18 anos, uma vida inteira pela frente. Participava de um grupo de jovens na igreja. Eu pensei, não vou criar esta criança sozinha. Mas antes tivesse criado. Nós nos casamos e foram 10 anos de idas e vindas. Parece que já vivi isso antes. Ele só queria trabalhar e ganhar muito dinheiro. Era soberbo, autoritário, nada humilde. Lembram da minha história com meu pai? Eu tinha que trabalhar e ajudar em casa ainda. Ele não era pai, não tinha paciência com nossa filha. Era muito complicada a nossa relação. Como eu não o amava, era complicado até ter relações sexuais com ele. Nossas brigas, além desse motivo, a maioria das vezes era por causa de dinheiro, pois ele era dinheirista demais. Chegou um dia que eu disse: basta, chega. Pedi o divórcio. Ele praticamente não queria dividir nada dos bens que tínhamos. Pedi então para que ele me deixasse o apartamento que morávamos e a nossa filha, e o resto que ele enfiasse no pontinhos nariz. Pensão? Não dava nem para comprar a comida que ela necessitava. Eu me matava de trabalhar. Nesta época era enfermeira e trabalhava de segunda a segunda entre hospital e paciente particular. Minha filha ficava sozinha no apartamento e ela tinha seus 10 anos. Começou aquela fase de revolta, de aprontar, de não obedecer, de querer ser minha inimiga. Então decidi voltar a trabalhar em escritório, como antes, para poder ter mais tempo com ela. Mas a revolta e os maus comportamentos dela continuaram.
Decidi vender meu apartamento quitado, comprei uma casa em um bairro longe e desconhecido e os comportamentos dela pioraram. Falei com minha mãe para que eu reformasse a casa de fundos que ela tinha para que morássemos lá. Assim ficaríamos mais perto de familiares. Achei que seria uma boa ideia. Assim o fiz. Mas, numa tentativa de melhorar o relacionamento com minha filha e dar uma profissão a ela, comprei uma van escolar. Assim ela poderia ser minha monitora, aquela que cuida das crianças atrás, e trabalharíamos juntas praticamente o dia todo. Porém, como não pedimos autorização e a resposta de Deus, entramos numa fria. Fica a dica: ore, espere, confie em Deus, pois Ele tem o melhor para nós. Como investi todo o meu dinheiro nesta van, fiquei sem nada. Nem dinheiro para o combustível eu tinha. Mas como que você levava as crianças para a escola, mulher? Pois até você conseguir abrir uma linha de trabalho e se manter é complicado e demorado. Certo dia, minha mãe e meu irmão me fizeram a proposta de trocar a van por uma loja de artigos católicos, pois ele conhecia um coordenador de grupo de oração que queria fazer negócio. E nós, confiando na boa vontade e honestidade dele, fizemos o negócio. Porém, minha gente, a loja estava falida, mal vista, mal falada. Meu Deus! Ele devia para muita gente, nunca tinha mercadoria suficiente, devia para os fornecedores, para o dono do imóvel. E eu, mais uma vez, cometi a besteira de entrar em um negócio sem dinheiro de reserva. Meu irmão foi trabalhar fora, pois não tínhamos movimento suficiente, não tínhamos faturamento suficiente, e ele decidiu ir trabalhar fora. E eu fiquei com a bomba. E parte desse negócio era da minha mãe. Eu não podia comprar a parte dela, nem ela a minha parte. Aí coloquei à venda, mas ninguém se interessou. Uma pequena parte da mercadoria consegui vender a um preço muito baixo para uma comunidade e o restante doei para a igreja. Fechei a loja com muita dor no coração, com uma frustração enorme, bem no dia de São José. E no dia seguinte consegui um trabalho em um escritório. Mas por 9 meses meu salário ia quase todo para pagar fornecedores e o dono do imóvel, pois tinha aluguéis atrasados, conta de luz, água, internet e outras despesas. Eu não queria deixá-las sem pagar, pois honestidade é tudo. Amém. Eu morava nos fundos da casa da minha mãe e por causa deste negócio discutimos. E acreditem, fiquei 6 meses sem falar com ela. Meu Deus, que arrependimento, que vazio eu tinha dentro de mim. Ufa, passado esse tempo, passando essa fase, nos perdoamos. Eu continuava trabalhando, porém já há algum tempo eu estava participando de um grupo de oração. Minha filha, por muito tempo ainda na fase de revolta, mas eu orando para que Deus a trouxesse para a igreja. Eu sempre nervosa, sempre cobrando as coisas dela, brigávamos muito. Um dia até nos agredimos fisicamente e minha mãe nos apartou, nos separou. Imaginem que cena! Ela saía de casa na sexta-noite antes de eu chegar do trabalho e só voltava na segunda-feira depois que eu já tinha saído para o trabalho. Eram tempos complicados e angustiantes para mim. Um certo dia, eu, na sexta-feira, no grupo de oração, o pregador fala: deem a paz de Jesus para a pessoa que está ao teu lado e abrace e diga o quanto você está feliz porque ela veio. E quando me virei, quem estava ali?
Sim, minha filha. Eita glória! Eu não havia percebido que quando cheguei em casa, ela estava lá e quando a convidei para ir no grupo de oração, ela aceitou. Fui me dar conta somente lá. Imaginem minha alegria depois de ter lembrado de tudo. Os anos se passaram. Eu havia tido um relacionamento ou outro, mas nada sério. Pois com todos os problemas que eu tinha em casa, nem pique de namorar eu tinha. E depois o medo de colocar um homem dentro da minha casa tendo uma moça, já desistia logo. Isso é verdade, gente. Fica a dica para as mamães solteiras aí de plantão. Não deixem que a carência faça com que vocês levem alguém para morar junto com vocês, que vocês se casem com alguém que não tenha respeito pela tua filha ou pelo teu filho. Uma das coisas que valeu a pena ter aquela loja, lembram? Foi que um dia um homem do nada entrou na loja. Conversamos muito sobre muitos assuntos, até que ele disse: Nossa, eu tenho umas folhas escritas aqui na minha pasta. Ali eu escrevi a história da minha conversão. Porém, eu precisava que alguém digitasse para mim, pois eu não sei fazer isso e não tenho computador. E na hora eu disse que faria isso por ele, pois o movimento na loja era pouco e eu teria tempo o suficiente. E assim o fiz. Quando ele passou lá, eu havia digitado, impresso as folhas e salvado em um pendrive para ele. Nossa, pensem na alegria deste homem. Então foi ali que ele, já sabendo uma parte da minha história, me disse: Por que você não entra com o pedido de anulação do teu casamento? Eu respondi: Nem sabia que isso seria possível. E ele disse que sim. Me explicou onde eu teria que ligar. Se despediu de mim e eu nunca mais o vi. O tempo passou e, em um retiro de mulheres, no final eu fui falar com a pregadora. Falei do meu caso, que gostaria de me relacionar com alguém, mas o fato de eu ainda ser casada me incomodava, pois não poderia viver no adultério, né? E ela na hora falou: dê entrada na cúria, peça a anulação do casamento. Nossa, segunda pessoa falando isso, então o negócio funciona mesmo. Fui pesquisar, fui perguntar para algumas pessoas e fui fazer isso. Fiz a carta contando em detalhes minha vida de casada e por que eu queria a anulação. Peguei a bendita senha e fui levar os documentos que pediram para dar a entrada. Disseram que iriam ler e depois me chamavam se faltasse algo, e também para realizar o pagamento, porque sim, tinha que pagar alguma coisa. 7 anos se passaram e essa ligação nunca chegou. Comecei a ligar e eles não encontravam o meu caso. Até que fui até o local e depois de 2 horas de espera, veio uma das irmãs com um papel onde eles me pediam desculpas, mas eles haviam extraviado meus documentos e que eu teria que refazer. Gente, 7 anos esperando. Meu chão caiu. 7 anos esperando e me vem esta resposta? Em um evento da igreja, fiquei sabendo que na minha cidade eles já estavam fazendo este processo e que eu procurasse o padre, que era nosso amigo, para conversar. Então fui, e ele inclusive deu referências minhas para colocar no processo, assim como meu coordenador, e juntando tudo, dei entrada novamente. 2 anos depois, e o resultado de todo este sacrifício, de toda essa espera chegou. Ufa! Deram a aceitação de anulação. Yes! E dali em diante eu era uma mulher solteira. Meus queridos, escrevendo assim não tem como ter uma visão clara da situação, mas eu digo a vocês, valeu cada momento. Foi tudo conquistado através de muita oração, muito joelho no chão,
muito jejum e propósito. Perdoei meu pai, ele vive até os dias de hoje. Perdoei minha mãe, tenho meus irmãos, tenho meus sobrinhos, tenho uma família maravilhosa. Hoje sou casada novamente, muito feliz. Aprendi e coloco em prática o casamento aos moldes de Deus. Aprendi que a gente não se casa para ser feliz, e sim para fazer alguém feliz, pois a tua felicidade vem como que em automático. Mas isso é tema para uma outra história que a Sandra irá contar. Agradeço a Deus pela paciência que teve comigo neste tempo todo, nos milagres que recebi, pelas pessoas que passaram pela minha vida, pela minha família, amigos, irmãos em Cristo, toda e qualquer oração recebida, e por você, Sandra, que com este amor e temor a Deus abriu este canal onde podemos contar um pouco da nossa história e ajudar outras pessoas. Gente, que história! Meu Deus! Me perguntaram da minha caneca. Gente, eu não tenho como fazer e mandar para vocês. Eu não sei de onde vocês estão me seguindo. Pode ser de qualquer parte do mundo. Talvez as pessoas que morem mais próximas de mim, eu consigo mandar fazer e entregar para vocês. Mas ela é linda, né? Muito linda. Gente, vocês perceberam uma coisa nessa história? Ana, que lindo e que história. Eu imagino que dentro de cada ponto que você colocou aqui, de cada tópico, vamos dizer assim, da tua vida, meu Deus, você deve ter passado tantas outras coisas, né? Mas você é guerreira, você é forte, você é escolhida de Deus, você é abençoada por Deus. Sabe? Nunca desista, nunca perca a tua essência, Ana. Porque quando nós temos a essência, mesmo lá atrás, quando você ainda não tinha tido uma experiência com o Senhor, ainda você foi guerreira, você foi fiel e você continuou. Você não passou por cima de ninguém. Quero deixar uma mensagem para você, Ana, e para todos vocês que estão nos ouvindo. Deus é dono do tempo. Enquanto não estivermos preparados para receber a bênção, Ele não vai nos dar, porque iremos estragar tudo. Meus irmãos, Ele nos prova, nos molda, mas também nos capacita para recebermos. Não adianta espernear. Temos que orar, esperar e confiar nele, pois é o único que sabe do nosso coração, da nossa verdadeira intenção e se seremos gratos pelo que ele faz ou não. Ana, você foi muito guerreira, assim como tantas mães ou pais que criam seus filhos sozinhos. Você superou muitas fases da tua vida e nunca passou por cima de ninguém. Eu vejo que quando o teu fardo estava muito pesado, Deus te carregava no colo. Oh, meu Deus, é emocionante. Gente, vocês não têm noção como é bom receber essas histórias, como é bom ler essas histórias, como é bom. Parece que eu estou vivenciando um pouco da história de cada um de vocês. Grande abraço. Obrigado pela confiança no meu trabalho. Para mim é um prazer enorme contar as histórias e testemunhos de vocês aqui nesse canal. Ana, e a todos vocês seguidores, repito, compartilhem esse vídeo, comentem esse vídeo, me sigam no Instagram. Vamos fazer esse canal crescer e vamos fazer que esse canal seja um canal de graça, um canal de poder levar um pouco de conforto às pessoas em um mundo onde as coisas estão tão tenebrosas, e um mundo onde as pessoas não estão nem aí umas com as outras. Um beijo grande a todos vocês. Deus abençoe.